Inscreva-se no canal, dê um gostei, comente e compartilhe. Fica aí, com certeza Deus vai falar ao seu coração, tá? Não importa se você estiver preparado ou não, a palavra de Deus, dependendo da sua disposição, certamente Deus falará ao seu coração, independentemente do mover íntimo da sua concepção de querer ou não. Contudo, Deus tem poder sobre nós, seres humanos. Não estou falando evidentemente de cristãos, mas de qualquer ser humano Deus tem poder. Então segura aí, porque Deus tem uma palavra para ti. Vamos falar hoje de uma libertação total, uma libertação completa. Você já deve ter visto muito falar em libertação, né? O meu evangélico gosta desse termo, já virou até jargão, poderíamos dizer assim, tá? Mas vamos falar hoje de libertação, liberdade, o poder libertador de Deus sobre a vida do ser humano. Para isso nós vamos usar um texto aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do 1 ao 18, hoje um textão grande, mas vou fazer questão e o tempo hoje está bem disponível para tanto, tá bom? Do 1 ao 18 de Atos 12, que nos diz o seguinte, presta bem atenção, nós vamos falar de 4 tipos de pessoas que aparecem nesse texto. Como todo bom texto narrativo, nós temos evidentemente figuras, algumas protagonista, outras coadjuvantes, outra contrária ao protagonista, enfim, nós vamos ver tudo isso aqui, nós vamos detalhando com o tempo que nós temos hoje, ok? 12:1 diz assim, por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os matar, tá? Isso foi já no Ato dos Apóstolos. A igreja estava sendo perseguida não apenas pelo mundo religioso, mas também pelas autoridades romanas que governavam aquela região ali. E matou a espada Tiago, irmão de João. Quando a Bíblia fala sobre o irmão de João, porque não é o Tiago, o irmão de Jesus, viu? É outro, evidentemente. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos, era o dia no período da festa dos pães asmos, uma festa muito grande, que inclusive ainda hoje os judeus celebram aqui. Herodes percebeu que estava ganhando notoriedade, porque estava perseguindo aqueles a quem eles chamavam de seita, né? Continuou na sua jornada contra a igreja de Jesus. Deixa-me ler o 4, que diz o seguinte, e havendo-o apreendido, o encerrou na prisão, entregando-o a quatro quaternos, eu vou ler bem esse termo para a gente entender, 4 quaternos, depois a gente explica o que é isso, de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, porque na festa da Páscoa eles sempre se reservavam de fazer coisa do tipo. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a Deus por ele. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. Cadeias é algemas que a gente chama hoje, viu? E os guardas diante da porta guardavam a prisão. 4 quaternos são 4 grupos de 4 soldados. É isso, 4 quaternos quer dizer. Isto é, Pedro estava preso com algemas ou cadeias, e ainda havia 16 guardas guardando ele. Naquele tempo, este homem simples, que não tinha perigo nenhum, mas parecia muito perigoso para o mundo religioso e o mundo político da época. E dois desses 16 estavam dormindo justamente na cela ao lado dele, guardando aquele homem. Deixa-me ler aqui o 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor. Eu queria destacar bem isto aqui também, tá? Para você evangélico ou não, eu queria destacar bem isto aqui para você. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu, o anjo do Senhor, não é um anjo do Senhor, mas o anjo.
Isso faz diferença? Faz, para o que nós vamos falar aqui. E resplandeceu, deixa eu me ler novamente. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão e, tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te, depressa. E caíram-lhe as cadeias ou as algemas, e disse-lhe o anjo: ó anjo, cinge a tua sandália. E ele fez assim e disse-lhe mais: lança nas costas a tua capa e segue-me. E saindo em seguida, e não sabia o que era, se era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que era alguma visão. O 10 diz assim: e então passaram a primeira e a segunda guarda, chegando à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram a rua, e logo o anjo desapareceu, ou se apartou dele, está dizendo aqui. Algumas Bíblias dizem que desapareceu. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. O 12, considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, né, bem conhecido na Bíblia, onde muitos estavam reunidos e oravam. E bateu na porta do pátio uma menina chamada Rode, saiu para entrar. Eu vou parar aqui no 13, mas se você for lá continuar, você vai ver que ele foi até a casa onde estavam reunidos os discípulos orando por ele, né, aqueles que não estavam presos ainda, e ele chega na porta, bate na porta. Os que estavam orando ocupados não tiveram tempo de irem à porta. Uma criança que estava lá foi e voltou, nem abriu a porta, voltou, né, abismada com o que viu, porque Pedro estava preso. Como é que ele estaria ali agora naquele momento? Volta, meio que talvez até trêmula, né? É Pedro, ninguém acreditou, menina, mas é Pedro. Enfim, mas era Pedro mesmo, o que se verifica se você continuar lendo estes até o 18, como eu prometi de ler, mas não vou ler até o 18 não, tá? Vou ficar por aqui, mas eu quero que você entenda uma coisa. Nós temos aqui Pedro, que estava preso naquele momento, inclusive podia chegar à morte, embora chegou depois, mas naquele momento. Havia os 16 guardas, havia o anjo do Senhor. Tá bom? O anjo do Senhor. Pedro, o anjo do Senhor, os 16 guardas que estavam guardando ele, que ele não podia fugir, escapar dali. E o que aconteceu? Presta bem atenção, porque nesse texto tem uma mensagem para a gente, de uma forma tremenda, em especial para você que ainda não teve experiência com Jesus e que está desejando fazê-lo. Então o que acontece? Presta atenção, o que a Bíblia diz? O anjo do Senhor apareceu e iluminou o local da prisão. O anjo do Senhor. O anjo do Senhor, se você for no Velho Testamento, ele aparece a Abraão, ele aparece a vários outros homens de Deus, o anjo. Mas também um anjo apareceu também a várias pessoas. Se você for para Apocalipse, você vai encontrar essa realidade. É até mais fácil, se você quiser entender o que eu vou dizer aqui agora. Em Apocalipse tem uma hora em que João foi visitado por um anjo e tentou ajoelhar-se e adorá-lo, e disse: não faça isso não, eu sou um conservo teu, isto é, somos servo de Jesus. Mas lá em Apocalipse mesmo, teve a hora que o anjo do Senhor apareceu, ele se dobrou e o anjo aceitou a adoração, porque o anjo, no artigo definido, tanto no Novo como no Velho Testamento, é Jesus, que não havia sido encarnado no Novo e não estava mais encarnado aqui, ele já tinha ressurgido, já tinha ressuscitado. Então ele aparece a João, ele pessoalmente aparece a João, trazendo aquela luz e trazendo o quê? Liberdade, a Pedro, melhor dizendo. E o que acontece?
Pedro é tocado por ele, levanta-se, toma tua roupa, veste tua roupa, cinge o teu corpo, cinge o teu sandália, pega a tua capa e vamos embora. E Pedro não entende aquilo porque lá na frente, na porta, tá, da cadeia onde ele estava preso, os quatro quaternários estavam lá. Os dois que guardavam ele dentro da cadeia estavam lá. A única coisa que não estava mais eram as cadeias, as algemas. E ele não entendeu nada. E o anjo diz, vamos, levanta e sai. E ele se dirige, sai, passa no meio da guarda, que estava preparada para ele, e ninguém o percebe. E ele sai, é libertado, e lá fora nos mostra que cai a ficha dele que não foi um sonho, porque até ali ele pensava que era um sonho, não estava entendendo nada. Quem tem ou já teve sonambulismo, que é o meu caso, sabe que um sonambulismo parece muito com realidade e sonho. É incrível como você não sabe se aquilo é verdade, teórica é realidade, você acha que é verdade, enfim, era isso que João estava entendendo, que era algo ligado ou relativo a um sonho, a algo que estava acontecendo com ele de forma sobrenatural. Mas quando o anjo do Senhor, quando Jesus ressuscitado o deixa, ele percebe não, que era realidade. Ele sabe que o anjo o visitou. E o que é que a gente pode entender aí? Meu querido amigo, meu querido irmão, vamos fazer uma analogia. Eu sempre uso esse termo e talvez você nem conheça, né? Dá um Google aí depois. Analogia é comparação. Jesus usou muito. Quando ele falava de parábolas, ele estava fazendo analogia, ou simetria, como em outro lugar também quer dizer isso. Então, uma comparação. Nós podemos entender aí o seguinte, preste atenção aqui, que nesses personagens a gente pode fazer a relação, a analogia. Como? Observa direito. Herodes era quem? Era um ditador. Logo, ele representa, neste momento, aquele que usa de autoridade, de autoridade absolutista. O que é a autoridade absolutista? É aquela autoridade que os poderosos dizem, eu posso, eu faço, eu mando, e quem é que vai mexer? Você deve ter visto já muito isso aqui, né? Inclusive, tivemos um período aí que representa bem isto. Então, o que acontece? Herodes ali representava o próprio Satanás, com o poder de destruição da igreja de Jesus. Ele acabara de matar João, chamado de Marcos, não o João, irmão de Tiago, perdão. Então o que acontece? Ele tinha o poder absoluto sobre aquele ou aqueles que estavam presos naquele momento ou aqueles que seriam presos de ato contínuo. Então o que acontece, meu querido? Ele representa aí o próprio diabo, o próprio Satanás. Esses guardas representam os anjos caídos que são subordinados a Satanás e que estão recebendo ainda hoje ordem para perseguir a humanidade, o povo e em especial a igreja de Jesus. E temos Pedro ali que, apesar de ser discípulo de Cristo, apesar de daquele momento já ser apóstolo, já estava preparado para ir fazer menção do nome de Jesus nos quatro cantos da terra naquele momento, poderíamos dizer que Pedro, tá, comparando o mal, poderíamos dizer que ele estava ali representando o ser humano que não conhece a Jesus ainda, que não está liberto, que ainda está debaixo das trevas do pecado, tá? Mal comparando, porque ele era discípulo, era apóstolo de Jesus, mas estava ali como? Acorrentado como estão aqueles que não conhecem, que não nasceram de novo, que não entregaram a sua vida para Jesus, estão acorrentados por causa do pecado, às maldades, às coisas do diabo. Herodes, Satanás, os seus liderados, os anjos caídos, que dominam o ser humano hoje, que não tem a Jesus ainda. Naquele momento, o homem de Deus, poderíamos dizer que ele estava representando ali os caídos. Mas o que acontece? É que, naquele momento, aquele homem que estava preso, acorrentado, algemado, em cadeias, encadeado, o que acontece? O anjo do Senhor aparece. O anjo do Senhor, Jesus Cristo, a palavra de Deus chega e trouxe luz para aquele lugar.
E as cadeias de Pedro, no momento que cai, representa a aceitação do homem e da mulher perdidos do plano de salvação de Cristo Jesus. Aquele que confessa, as cadeias, a cegueira espiritual, as cadeias espirituais caem e ele começa a entender o projeto que Deus tem para a sua vida no que se refere, no que tange à salvação. Então, aquele homem que estava ali preso, Pedro, representa o ser humano caído, perdido, mas que a palavra de Deus chegou, iluminou, o libertou, o transformou, tanto que ele ficou um tempo como um novo convertido, sem entender nada por um tempo, né? Ele estava em dificuldade de entender o que estava acontecendo, porque a guarda viu, ou não viu, ele passando, saindo, as cadeias caindo, as portas de ferro na frente, né? A grade de ferro que segurava aquela cadeia, caiu por terra, e os guardas de Herodes não perceberam. Então isto representa a liberdade, a libertação. Representa outro estágio. Pedro, no momento que é retirado dali, ele representa o ser humano convertido. O ser humano que nasceu de novo. O ser humano que entendeu a palavra de Deus. O ser humano que aceitou o convite de Deus para se arrepender, para nascer de novo. Porque este é o grande convite de todo o plano de salvação de Cristo Jesus. Arrependei-vos. Esta é a ordem. E o que acontece, meu querido, meu amigo, meu irmão, é que você está como Pedro ali, em trevas espirituais, subordinada ao diabo, que foi ele quem introduziu o pecado no mundo, subordinado aos anjos caídos de Satanás, o dono, o governante deste mundo. Mas Jesus está aí, às portas. Nesse momento você está ouvindo, é Jesus, é a palavra de Deus, não sou eu que está aí conversando com você, mas a própria palavra de Deus está dialogando com você. Porque você tem um coração, você tem um homem interior que eu não consigo chegar a ele. Nesse momento, o máximo que eu chego através das ondas deste rádio, das ondas do rádio, é aos teus ouvidos. Tu estás ouvindo a minha voz, mas há uma palavra poderosa que ela entra no teu íntimo, no teu interior, na tua mente, no teu coração. E te digo mais uma coisa, se esta palavra estiver passeando dentro de ti, para mim não é novidade nenhuma. Ela pode passear dentro dos teus órgãos menores, tipo capilares, veias, neurônios, nessas menores partículas que constituem o ser humano, os átomos que constituem a natureza humana, a composição química e física do ser humano. Ele passeia por dentro de tudo isso e pode fazer essa viagem, inclusive não libertando apenas da escuridão, das trevas, das cadeias, da morte, do pecado que o Herodes, que derrubou a raça humana lá no Jardim do Éden, fez. Ele pode inclusive te curar nessa visita, nessa passagem, neste passeio que ele faz agora dentro de ti, dentro do teu coração. E quando eu falo coração aqui, é o órgão vital mesmo. Tá? A Bíblia diz que ele passeia por dentro dos rins do ser humano. Enfim, ele fez a mim e a você, portanto nos conhece e pode fazer tudo isso, porque nós somos obras das mãos de Deus, nós somos criaturas e criação de Deus, portanto ele nos fez e tem acesso a tudo que compõe a mim e a você. A Bíblia nos diz que nós somos corpo, alma e espírito. Ele é capaz de visitar o corpo em toda a sua complexidade, mas também ele pode passear na mente com toda a sua complexidade e naquilo que ele deu de mais sublime lá no momento em que soprou as narinas de Adão, que é o espírito do homem. Você entendeu? Jesus é a luz que chegou naquela cadeia, é a libertação, é a liberdade, é o poder de transformação do ser humano, de preso, de morto em seus pecados e delitos,
destruído pelo poder das trevas para um homem liberto como foi Pedro, como foi esse que te fala e tantos quantos já que conhecem a palavra de Deus. E sabe por que você ouviu tudo isso? Porque Jesus te ama e quer te salvar. Inscreva-se no canal, deixe seu joinha, comente com suas sugestões abaixo e compartilhe este vídeo com todos os seus amigos e familiares.